Barros, traz informação para a gente, Barros. Toli, vamos falar sobre Eduardo Talhaferro, pode ser? Claro. A defesa, o advogado dele, o Eduardo Kuntz, ele faz a defesa do Eduardo Talhaferro, que é ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, e ele pediu que o julgamento da denúncia contra o seu cliente seja analisado no plenário presencial do STF. O pedido foi enviado ontem após o ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma, ter marcado o julgamento para analisar a denúncia contra Talhaferro entre os dias 7 e 14 de novembro em plenário virtual. No pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, o relator, que é relator do processo, a defesa requer que seja feito o pedido de destaque do julgamento para que o advogado possa fazer sustentação oral presencialmente. Nos julgamentos virtuais, os advogados podem submeter vídeos gravados como forma de sustentação oral. O ex-assessor de Moraes é acusado pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A denúncia foi apresentada pelo PGR Paulo Gonet em 22 de agosto. Talhaferro foi investigado pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete de Moraes no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. O Barros, quais são os crimes que ele cometeu, o Talhaferro, segundo a denúncia, né? do pau mandado? Violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Violação de sigilo funcional, uma conversa de WhatsApp. O capim está comendo boi. Bom, também vindo de Paulo Gonet, vai esperar o quê? Né, vindo de Paulo Gonet. Já mandei uma mensagem aqui para o Talhaferro. Ele ainda não visualizou, mas mandei agora. Para reforçar, a questão é a seguinte: o Flávio Dino pediu que o julgamento comece. Na verdade, pediu, marcou a data, né? Vai ser 7 a 14 de novembro. Porque tem uma semana para os ministros fazerem lá o seu voto, repito, no plenário virtual. E o Talhaferro e a defesa do Talhaferro quer fazer a sustentação oral, quer que esse julgamento seja presencial. É por isso que há essa questão. Foi protocolado ontem pelo advogado que seja presencial. E cabe destacar sempre que o Alexandre de Moraes, que é o acusado, né, está sendo acusado por Talhaferro, ele é o relator do processo contra o Eduardo Talhaferro. Essa informação sempre é importante lembrar. Brasilzinho difícil, né, meu? Bom, primeiro a minha preocupação com o Talhaferro. Já mandei mensagem para ele, sempre muito rápido na resposta. Acredito que em breve ele deva responder ao meu chamado. Coloquei Auriverde à disposição do Talhaferro. Ok, vamos lá. No Brasil, de Alexandre de Moraes, de Paulo Gonet, quando você não gosta muito da mensagem, você se resolve com o mensageiro. Quando você tem problemas com a mensagem, deixa que a gente resolve com o mensageiro. É mais ou menos isso que eles estão querendo me dizer, certo? Meados de agosto do ano passado, eu me lembro, estava indo a Brasília, inclusive, para participar de uma audiência pública no Senado, no Senado, a convite do senador Eduardo Girão, meu irmão querido. Eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu precisei a São Paulo e de São Paulo fui para Campinas para pegar o voo para Brasília. Eu me lembro onde eu estava na rodovia dos Bandeirantes quando surgiu o tal da Vaza Toga. Glenn Greenwald, Folha de São Paulo, 6,4 GB de informação para dar com pau. No meio daquilo tudo, né, a questão da criatividade para ver se pegava a revista Oeste, lembra daquilo? Isso aconteceu em meados de agosto do ano passado. Posso até chutar a data, 14 de agosto, se não me engano. Ok. Nós tínhamos naquele momento, né, um Eduardo Talhaferro que não havia aparecido até então. O que tinha surgido era a denúncia, era o arquivo, era a quantidade lá, os 6,4 GB de informação. Beleza. Talhaferro até aquele momento não havia aparecido de fato, mas tinha colocado parte desse arquivo, duvido que na sua totalidade, não sei, poderia um dia perguntar para o Talhaferro,
embora ele já tenha rebatido que a quantidade de informação não era toda essa, 6.4, acho que era 1.9, alguma coisa assim, mas pouco importa. Naquele momento, Tagliaferro não aparecia, mas aparecia o jornalista, Glenn Greenwald, e aparecia um jornal, Folha de São Paulo. Um alento para nós que achávamos que a Folha tinha morrido. A Folha de São Paulo tinha morrido, né? Acabado de uma vez por todas. Só que não acabou. Não acabou porque ela decidiu, naquele momento, publicar parcialmente, não sei se como um instrumento de ameaça, de pressão, olha o que a gente está sabendo, tal, mas rapidamente as publicações tratando dessa vaza-toga inicial de 1 ano e quase 3 meses atrás, isso ficou para trás. Né? Não vão publicar mais, tal. Aí teve uma audiência pública, salvo engano, em abril desse ano. Eu estava em Milão, na Itália, no aeroporto, voltando para o Brasil, quando da audiência pública no Senado, que contou com a participação de Glenn Greenwald, que disse ali o seguinte: não tem mais nada de informação relevante, por isso que a gente não publicou. Por quê? Qual era a dúvida que ficava sobre aquele vaza-toga inicial, aquele processo inicial? Realmente não tinha mais nada? Ameaça? Medo da Folha publicar? O que aconteceu ali? A Folha se vendeu? Infelizmente, essa Folha que está aí hoje não dá para duvidar de nada. É melhor a gente não tratar mais o assunto. Fomos ameaçados. O que aconteceu? Vão cortar o dinheiro público aqui? Não sei. Como a gente está tratando de um jornal que, para mim, não tem mais credibilidade alguma e decidiu destruir a sua credibilidade, construída através da história, Folha de São Paulo, para mim, acabou. Você confia na Folha? Eu não. Ok. Por que deixou de tratar do assunto? 1 ano depois, Tagliaferro aparece. Tagliaferro aparece dizendo que, então, iria disponibilizar os arquivos. E ouvimos o Tagliaferro aqui, na Ouro Verde. Talvez a primeira entrevista para o Brasil foi aqui na Ouro Verde, na manhã da sexta-feira, 1º de agosto. Ou seja, praticamente 1 ano depois daquela vaza-toga inicial, Tagliaferro reaparece com a disposição de mostrar o que tem. E entendo eu que, para preservar a sua própria vida, ele vem liberando as informações no modelo conta-gotas. Isso é estratégico e eu preciso respeitar. Não tem nada de errado. Daí, já foram 3 aparições em comissões dentro do Congresso, Senado e Câmara. E o que acontece com Tagliaferro? Perseguido, contas bloqueadas, audiência da Ouro Verde a ajudou, é importante ressaltar. Se precisar, já disse ao Tagliaferro que ajudaremos novamente. Só que tudo o que está dizendo para mim Paulo Gonet atende às expectativas do relator, que é o principal interessado em acabar com o Tagliaferro, com as iniciativas do Tagliaferro, com o que Tagliaferro está fazendo. Olha o absurdo no Brasil. No Brasil não há suspeição. Não há aquela história, olha, eu não posso julgar, eu não posso participar. No Brasil não existe isso. No Brasil a gente assiste uma primeira turma do Supremo que tem um cara que chama Bolsonaro de demônio, outro cara que processou Bolsonaro, outro cara que odeia Bolsonaro. Toda essa turma julgando Bolsonaro. E pode. Ninguém se declara suspeito no Brasil. Embora a verdade ela é persistente, ela é chata e vai aparecendo a verdade. Olha o que mostramos há pouco do general americano. A verdade ela é persistente, amigo. Ela insiste em aparecer. E nesse caso da vaza-toga do Tagliaferro, eu também entendo que tem muito mais pela frente. E ao invés do Brasil se pautar nas mensagens e apurar o que de fato aconteceu, da forma como se deu a atuação do ministro e seu gabinete, seus diretos, seus assessores, seus auxiliares, a gente está preocupado em acabar com o Tagliaferro. Minha preocupação hoje, Tagliaferro está na Itália, a mesma Itália que está rifando a vida de Carla Zambelli, a mesma Itália que tem uma primeira-ministra de direita, Giorgia Meloni,
e que está negociando a cabeça da Carla Zambelli por questões envolvendo alguns milhões de euros em negociações com empresas italianas do Brasil. Tagliaferro até aqui aparentemente está seguro. E por que eu uso esse termo? Com o sufixo mente. Aparentemente está seguro. Por quê? Porque com essa celeridade do processo no julgamento de Eduardo Tagliaferro, com a celeridade desse julgamento que já tem data marcada para iniciar 7 de novembro, se ele for condenado por crimes comuns no Brasil e na Itália, ele pode sofrer com a prisão e extradição. É esse o problema. É esse cálculo que eu quero saber se já foi feito pelo advogado doutor Eduardo Kuntz e pelo próprio Eduardo Tagliaferro. Nós precisamos entender, está na conta? Porque, infelizmente, e eu preciso ser muito claro aqui, não gostaria de falar dessa forma. A Itália, tá nem aí com direita, com esquerda, com Carla Zambelli, com Eduardo Tagliaferro, com Bolsonaro, com os absurdos, com a perseguição. A Itália não tá nem aí. Nem aí. E Tagliaferro lá está. Olha o que aconteceu com a Carla. Olha o que aconteceu com a Carla. Vou tratar da Carla já aqui. Olha o que aconteceu com a Carla. E o meu medo qual é? Julga rápido esse Tagliaferro. A gente não dá direito de recurso, a gente condena, põe na Interpol, manda prender. E aí, como é que a Itália vai reagir? Como é que a Itália vai lidar? Por quê? O Tagliaferro que foi à polícia dias atrás, chamado na polícia, entregou passaporte, tudo que fez, não é um Tagliaferro condenado pela justiça brasileira. Aparentemente, até aqui, para eles, é só um perseguido. É só um perseguido. Mas e aí, o que eu faço? E agora? 7 a 14 julgamento, condena Tagliaferro e faz o quê? Manda prender? Vai para a Interpol? Como é que a Itália vai lidar? A Itália tem dado mostras de que não está muito preocupado com a gente, não. Nem com a justiça, nem com a verdade. Isso é terrível. Eu vou dar uma olhada aqui se o Tagliaferro respondeu. Ainda não. E se assim que ele responder, quiser conversar conosco, quero expor a minha preocupação e entender se há uma estratégia que possa ser contada aqui, é claro, para que a gente entenda o posicionamento do advogado. Bom advogado, diga-se de passagem.